Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Otávio Calvé, professor de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho do Complexo de Ensino Renato Saraiva. E eu vou falar com vocês aqui uma notícia recente do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, sobre a homologação da rescisão. Uma notícia que foi publicada no site do TST dia 1º de março. E não é a primeira decisão nesse sentido do TST, o que me faz crer que talvez nós estejamos no momento de mudança da jurisprudência quanto a esse tópico, que é muito relevante e que é impactante. Sabe por quê? Porque a questão diz respeito aos requisitos formais para a validade da extinção do contrato de trabalho, da modalidade de extinção do contrato de trabalho. Diz a CLT lá no artigo 487 que quando o empregado tem mais de um ano de serviço, a rescisão dele tem que ser homologada, ou no sindicato ou no Ministério do Trabalho. Essa é a regra. Mais de um ano de casa tem que homologar. Até então, o entendimento majoritário era de que esse requisito da homologação era um requisito meramente da prova do ato, não da substância do ato. E aqui a gente tem que rememorar essa lição, né? Requisitos que são da substância do ato são requisitos que, sem os quais, o ato não é válido. Ou seja, o ato não vai preencher os requisitos de validade para que possa produzir os seus efeitos regulares. Então, quando é da substância do ato, é uma questão de ordem pública, é uma questão que gera, portanto, a nulidade daquele ato que não observou o requisito. Assim como acontece na nossa área, com o concurso público para quem vai trabalhar na administração pública. É um requisito da substância do ato. Ok? Quando o requisito é meramente da prova do ato, ele pode ser suprido por outros meios de prova, como acontece na nossa área com o registro da carteira de trabalho. É obrigatório? É, mas não é da substância do contrato de trabalho que você tem a carteira assinada. Se você não tiver carteira assinada, você não vai deixar de ser empregado por isso. Você pode ter outros meios de prova para demonstrar a existência do seu contrato de trabalho. Então, a validade do contrato de trabalho não depende da assinatura da carteira. Então, vista aí essa diferença entre requisitos da prova do ato e da substância do ato, é que a gente volta ao problema da rescisão. Até então, nós entendemos majoritariamente que a homologação era um requisito da prova do ato. Você não ia deixar de ter a sua rescisão considerada válida por ausência de homologação. Na verdade, a gente trabalhava basicamente com as presunções e com o efeito de quitação. Eu sempre preferi entender, né, até parece essa virada de mesa, que o problema da homologação afetava não a modalidade de extinção em si, mas, para mim, no meu entendimento, afetava a quitação passada pelo empregado. Ou seja, a validade da quitação, a força da quitação que o empregado passa no termo de rescisão do contrato de trabalho, dependeria do requisito da homologação para quem tem mais de um ano de casa. Então seria algo assim, no meu entendimento, né? Pelo menos até essa mudança. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Seria algo assim: você se demite ou pede demissão, na linguagem mais comum, tem mais de um ano de casa. O empregador, o certo, é pagar suas verbas rescisórias, homologar tudo direitinho, né? Você assina lá, com ou sem ressalvas, enfim, e passa a quitação para o seu empregador. Feito isso, tudo correto. Se você pedisse demissão e o empregador pagasse, mas não houvesse homologação, o pedido de demissão não estaria, por si só, invalidado. Você continuaria sendo um empregado demissionário, mas você não teria passado quitação, porque não houve homologação. Esse sempre foi o meu entendimento e continuo achando aqui, né, humildemente, que é o entendimento que a gente deveria observar, né? Na minha visão, deveria ser. Mas o que o TST parece agora estar virando a mesa e está entendendo um sentido diferente? O TST está sendo mais positivista, porque a lei fala que só é válido o pedido de demissão se houver homologação, para quem tem mais de um ano de casa. Então ele está começando a entender que a homologação é requisito da substância do ato. Ou seja,
o que vai ficar afetado na sua validade não é apenas o efeito de quitação, mas o próprio pedido de demissão. Logo, se a gente seguir esse entendimento atual, que é o que parece que está se formando, a partir dessas decisões do TST, o empregado que pede demissão com mais de um ano de casa, o empregador paga as verbas, mas não homologa, a demissão é inválida. A Justiça do Trabalho vai considerar que a extinção do contrato foi por dispensa imotivada. E mais, tá, gente? Se a gente levar a ferro e fogo esse novo entendimento, o que vai acontecer na prática? Não adianta o empregado chegar lá na audiência e confessar, falar para o juiz, não, seu juiz, eu pedi demissão mesmo, fui eu que quis sair, está tudo certinho. O juiz vai condenar a empresa da mesma forma, sabe por quê? Porque se o requisito for da substância do ato, não adianta a confissão. Confissão é meio de prova. É igual escritura pública para compra e venda de imóvel. Não adianta, tem que estar presente o requisito. Então, olha só, e essa é a minha preocupação, né, da gente fazer essa virada de entendimento. Mas, né, reconheço que o TST tem base jurídica para isso, porque é o texto da lei. Mesmo que o empregado reconheça que pediu demissão, mesmo que o empregado fale que a vontade dele, que a emissão de vontade dele não teve vício nenhum, que era isso que ele queria, e mesmo que você olhe tudo ali nos autos e veja que o empregador pagou direitinho, o empregado vai ganhar o processo. Vai ganhar por quê? Porque o requisito seria da substância do ato, e não meramente da prova do ato, e não da substância apenas da quitação, mas da própria modalidade de extinção do contrato de trabalho. Então, ó, fiquem atentos, tá? Pessoal, para concurso, eu acho que é um tema aí praticamente certo nas próximas provas de magistratura, de MPT, de TRT, na nossa área, né? Eu acho que é um tema que vai ser muito explorado daqui para frente, porque remete a uma questão que é uma questão dos elementos da teoria geral do direito e uma questão que um pouco que agride ali, porque você vê o empregado falando que queria uma coisa e a justiça condena o empregador, mesmo com a confissão do empregado, mesmo com as provas em sentido contrário. Tá? Então, fica aí a minha contribuição. Até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.